Antônio Napoleão Ramos Gama, mais conhecido como Gama, está há 1 ano e 4 meses à frente da Secretaria de Agricultura do município de Tailândia. Então, entramos em contato com o mesmo e ele atendeu o nosso convite para batermos um papo acerca dos trabalhos que a Secretaria de Agricultura vem desempenhando ao longo de sua gestão. Muito obrigado, Gama, pela sua presença, pela sua disponibilidade em conversar conosco. A primeira pergunta que eu faço é, Gama, quais foram as dificuldades encontradas na agricultura e quais as medidas que foram tomadas por você? Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, de poder aqui expressar algumas palavras em relação ao nosso trabalho. Quanto à pergunta, a gente queria dizer o seguinte: nós encontramos uma secretaria com uma série de dificuldades, e uma dessas principais dificuldades era a inexistência de um programa que fosse voltado para atender realmente o agricultor familiar. Então nós tivemos que, durante algum tempo, elaborar um trabalho de forma que nós pudéssemos dar a eles a oportunidade de desenvolver alguma atividade, que pudesse estar gerando renda. A dificuldade inicial também em relação à autoestima do agricultor. Ele se sentia desprezado, ele se sentia abandonado, em função de que eles entendiam e entendem hoje que a Secretaria de Agricultura tem como principal papel o atendimento e o suporte ao agricultor familiar. E esse papel estava invertido. Secretário, a Secretaria de Agricultura, ela tem por objetivo auxiliar quem? Ela dá mais apoio a quem? Ao pequeno ou ao grande produtor? Você acabou de falar que esse agricultor, ele tinha uma estima, vamos dizer assim, baixa, não é isso? Então, a Secretaria de Agricultura, ela tem por objetivo ajudar de fato quem? Porque se ela ajuda o pequeno agricultor, ele vai se sentir valorizado e vai desempenhar o seu trabalho de uma forma, vamos dizer assim, mais alegre, mais contente, mais enérgica. Por outro lado, também não pode esquecer do grande produtor. Como é que a Secretaria tem atuado nesse sentido? Ela tem dado privilégio a um ou a outro? Olha, veja só. A Secretaria de Agricultura tem um papel fundamental na produção de alimentos, geração de emprego e renda. Mas ela, em função do agricultor familiar, ela não pensava assim. Hoje está se trabalhando dessa forma. O principal papel da Secretaria é ajudar, dar todo um suporte, dar toda uma orientação, ensinar o agricultor familiar a andar, a atingir um grau de trabalho onde ele possa, a partir dali, tomar conta da sua atividade. Ele precisa de muita orientação. Em relação ao grande produtor, existem outras formas de auxiliá-lo, com políticas diferenciadas, com incentivos do próprio poder público, com busca ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica, ao BASA, que são instituições que têm a finalidade de dar esse suporte. A própria Emater, a Embrapa, tem essa capacidade também. A Secretaria, na verdade, ela não tem uma estrutura de equipamentos suficiente para poder atender numa escala tão grandiosa. Certo. Em relação a isso, me desculpe aqui te interromper, em relação a essa questão de equipamentos, a Secretaria de Agricultura, ela está equipada tanto no que diz respeito a veículos, a mão de obra, a equipe que trabalha com o senhor, a estrutura da Secretaria é boa? Meu amigo Tassiano, eu queria dizer a você o seguinte, que pelo pouco tempo que eu me encontro ali na Secretaria, junto com essa equipe, que é uma equipe maravilhosa, é uma equipe altamente competente, mas a gente pôde perceber no dia a dia
nas nossas andanças na comunidade, nas áreas, nas comunidades rurais, que a Secretaria de Agricultura ela não foi pensada estrategicamente, ela não foi dimensionada para que tivesse uma estrutura que pudesse atender de forma grandiosa e valorosa o nosso agricultor familiar. Ela simplesmente existia por questão de existir, de estrutura. Não, vamos ter uma secretaria, mas ela nunca atingiu o seu objetivo. Então é isso que nós queremos. Nós queremos hoje uma secretaria que tenha condições, não só com estrutura de equipamentos, mas também com estrutura de pessoal. Então, à medida que você equipa ela melhor, com equipamentos, com maquinários, você precisa também de servidores para poder estar operando esses maquinários. Então, no nosso entendimento, faltou muito. Então, agora, na atual gestão, é que nós estamos focando e, nesse sentido, há um esforço muito grande do nosso prefeito Ney em buscar condições para que a secretaria possa realmente fazer esse trabalho, chegar lá na ponta, realmente lá no agricultor familiar. Ele, ao longo desses anos todos, foi muito prejudicado. Ok. Gama, de certa forma nós já tocamos um pouco nesse ponto aqui, que vou fazer questão de frisá-lo novamente. Qual tem sido a ação da Secretaria de Agricultura no que diz respeito a trabalhar na cabeça do agricultor, principalmente do pequeno agricultor, desse agricultor familiar, a importância que ele tem para a agricultura local? A Secretaria tem disponibilizado cursos, palestras, mostrado para eles possibilidades deles fazerem empréstimos, alguma coisa assim, para melhor trabalharem e assim produzirem? Olha, Tassiano, ao longo desse 1 ano e 4 meses, a gente, em parceria com o Sindimata, Secretaria de Agricultura, nós desenvolvemos alguns cursos, junto com o Senar, e o Senar nos deu um suporte muito grande nesse sentido, cursos para aqueles que desejam criação de frangos, curso para aqueles que desejam expandir o comércio de peixe, enfim, inclusive cursos para operadores de máquinas, porque a gente sabe que é um mercado que está em expansão, e à medida que o agricultor vai melhorando as suas condições, ele vai obter condições de comprar equipamento, esse filho dele vai poder estar trabalhando lá na comunidade rural, eles vão começar a ter que administrar o seu próprio negócio. Então veja só, o que é que nós pensamos? Quando você dá esse conhecimento ao agricultor familiar, de forma que ele entenda que a terra dele é a empresa dele, e que, portanto, dali ele tem que trabalhar, produzir alimentos, vender esse alimento e obter o recurso necessário para a sua sobrevivência, então a gente está dizendo a ele que aquela propriedade é a empresa dele e que, portanto, ele tem que zelar, ele tem que tratá-la como uma peça fundamental para a sua sobrevivência. Agora, é preciso que a gente entenda que, ao longo desses anos, ele não teve essa assessoria nesse sentido. Então essa assessoria, esse conhecimento é que a gente está tentando dar a ele, para que ele entenda a importância dele como cidadão, como produtor, porque é ele que produz o frango, o alface, o cheiro verde, a rapadura, o queijo. Então são eles que abastecem o nosso mercado interno. Então o nosso trabalho é muito focado nesse sentido. Ok. Gama, uma outra pergunta aqui. Recentemente eu escrevi um texto sobre a Secretaria de Agricultura, reconhecendo os seus esforços, e uma das coisas que fiz questão em salientar no texto, não por bajulação, até porque você não me deve favor algum, eu também não te devo favor algum, então não tinha nenhuma necessidade para fazer qualquer tipo de bajulação. Mas é reconhecido que você parece entender qual é a função do funcionário público, que é de fato servir. Muitas pessoas
fizeram comentários maravilhosos acerca da sua pessoa, em como você os trata, como você tem trabalhado, em como a Secretaria de Agricultura tem executado o seu papel. E, pelo menos, o que a gente percebe conversando com os populares é que das secretarias de agricultura, das secretarias do município, a Secretaria de Agricultura é a que goza de maior aceitação, de maior reconhecimento. Diante disso, eu pergunto o seguinte: qual tem sido a reação, a resposta, tanto dos agricultores quanto da população em relação ao seu trabalho? Qual é a impressão que você vem tendo diante disso? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer, em relação à questão de servidor público, eu fui uma pessoa que tive uma passagem importante no Exército. Eu fui um cara que sempre esteve à frente de decisões. Eu tive uma passagem importante também na Vale do Rio Doce, e a gente aprende muito a questão de administração. Em relação a ser servidor público, estar nas funções públicas, a gente tem que entender que Vossa Excelência, o patrão, é a população. São eles que geram os impostos necessários, que pagam a cada um de nós. E o próprio nome já diz, servidor público. Nós estamos ali para servir, para atender, para prestar um serviço para a nossa população. Seja ele o colono que vem de distâncias enormes, quando ele vem até a secretaria, é porque ele entende e viu que a única possibilidade de atendimento foi ali, senão ele teria ido em outro lugar. Então não é justo da nossa parte não atendê-los bem, principalmente em se tratando ser ele o nosso patrão. Então a consciência que existe hoje dentro da secretaria é nesse sentido. Todos os servidores são orientados a tratar bem, independente de quem quer que seja o seu Joaquim lá da Borba Gato, ou o seu Manuel do Projeto Seringa, ou da Chumbo Grosso, ou da Vila Israel, dos 4 cantos do município. Quando eles nos procuram, é porque eles enxergam ali a possibilidade de atendimento. E esse atendimento não é só de recebê-los bem, é de procurar atendê-los sim naquele objetivo, naquilo que ele foi fazer. Se ele vai atrás de um serviço, então a gente tem que ver qual a nossa estratégia, de que forma nós vamos nos organizar para atendê-lo. Gama, muito obrigado pela sua exposição em relação a essa pergunta. E de fato a gente percebe isso conversando com as pessoas que procuraram a Secretaria de Agricultura. Antes de fazer aqui a última pergunta, uma das coisas que eu tenho achado muito legal foi esse investimento, esse apoio que a Secretaria de Agricultura vem dando ao agricultor para que a feira do agricultor possa existir de uma forma organizada. Inclusive eu ainda não tinha ido lá comprar alguns produtos, fui essa semana e gostei muito do que veio. Os alimentos muito bem conservados, muito bem embalados, um atendimento muito bacana. Inclusive, se vocês puderem trabalhar um pouco em relação aos agricultores, o atendimento, dar uma investida nisso aí, seria muito bacana, Porque às vezes o agricultor pode pensar que não é preciso certos cuidados, e na verdade é preciso, porque o bom atendimento faz parte. Então, em relação à Feira do Agricultor, me explica aí como é que surgiu essa ideia, como é de fato o papel da Secretaria para que isso aconteça. Olha, aquela feirinha, ela já tem uns 4 anos de funcionamento. Ela foi criada em função realmente do agricultor familiar, em ter como trazer a sua produção saudável, sadia, sem uso de agrotóxicos, uma coisa feita assim com muito carinho, muito zelado, com muito cuidado. Então havia necessidade de um espaço, então foi organizado aquele local. Quando nós assumimos, a gente percebeu que havia assim, algumas deficiências. Por exemplo, aquelas tendas, aquilo ali foi um
uma demanda solicitada por eles e prontamente atendida pelo prefeito. Mas nós também entendemos, Tassiano, que aquele espaço ali ainda não é o local adequado. O que nós pensamos é no sentido de uma área exclusiva para se criar a Feira do Agricultor. Entendo. Onde eles possam, não só nos finais de semana, mas eles possam estar ali diariamente vendendo a sua produção. A população vai ter um local, ou deve ter esse local, onde ela possa ir lá todos os dias. Não, eu vou lá na feirinha, porque lá tem, né, essa produção. Isso. Então, já conversamos inclusive com o nosso gestor da possibilidade de se criar esse espaço. E a gente está dando a eles assim, condições de eles poderem estar se mantendo. Agora a gente entende, viu, Tassiano, que nem tudo a secretaria ela pode fazer. Mas tudo aquilo que está ao nosso alcance, você pode ter certeza que está à disposição deles. Eu queria lhe dizer também que jamais na história da secretaria eles tiveram a seu dispor todos os equipamentos da secretaria a seu favor. E nós sempre trabalhamos com esse objetivo. E temos visto que a Secretaria de Agricultura vem fazendo serviços os mais diversos, de mecanização, a escavação de tanques para a criação de peixes, caminhonetes que foram adquiridas, não é isso? Caminhão. Então isso é muito bom para a Secretaria de Agricultura e passa para nós de fato a impressão de que a coisa está funcionando. Para concluir, o nosso tempo aqui já está se esgotando. Secretário, a prefeitura, quando eu falo em prefeitura, refiro-me ao gestor, ao prefeito Ney da Saúde. Eu sei que é difícil assim, algumas respostas diante de algumas perguntas, mas francamente, o prefeito tem sido solidário com a Secretaria de Agricultura, o prefeito tem dado o apoio à Secretaria de Agricultura, porque dificilmente vocês conseguiriam fazer o que vem fazendo se não houvesse um apoio, se não houvesse uma ação efetiva do gestor. Bom, eu aproveito a oportunidade, é uma pergunta muito pertinente. Veja só, a partir do momento que nós recebemos o convite, o desafio, de estar naquela secretaria, uma das coisas que o prefeito nos pediu é que a secretaria realmente se esforçasse o máximo que pudesse para poder dar ao agricultor familiar as condições que ele precisava para poder avançar nesse processo, que é tão competitivo. E, diante desse desafio, eu falei, prefeito, se depender da boa vontade da nossa equipe, do pessoal lá, que a gente vai fazer parte já dessa nova equipe, desse novo desafio, você pode ter certeza que nós vamos ter uma conversa muito salutar e nós vamos trabalhar nesse sentido. O prefeito, Tassiano, ele tem encontrado dificuldades em várias áreas, na Secretaria de Agricultura e em várias outras secretarias, mas na Secretaria de Agricultura ele tem também se colocado muito à disposição dos nossos agricultores. Ele tem feito um esforço sobre-humano para nos dar condições de trabalho. Nós temos equipamentos velhos, equipamentos que não têm muitas condições de trabalho, mas mesmo assim a gente vem procurando trabalhar em favor dos agricultores. Agora, o importante é que hoje se trabalha com dedicação exclusiva ao agricultor familiar. Essa dedicação ela é notória, ela é vista. Nós trabalhamos com transparência, todo o trabalho feito pela secretaria, seja uma máquina que vai para uma região, seja um caminhão que vai para outra, seja um jirico que vai mecanizar, uma máquina que vai escavar um tanque, a população tem que ter conhecimento. Então hoje nós não desviamos ações da secretaria a favor de quem não deve. Hoje nós trabalhamos para o nosso agricultor familiar, porque ele é merecedor desse apoio. Não que os outros não mereçam, mas primeiro vamos atender, cumprir o dever de casa, para então só depois dar condições para que os outros também possam estar sendo contemplados. Conversamos com Antônio Napoleão Ramos Gama, mais conhecido como Gama,
durante muitos anos, vem prestando um serviço à comunidade tailandense. Inclusive o senhor trabalhou uma época, né, no Grêmio Estudantil, né, e hoje atua como secretário à frente da mesma há 1 ano e 4 meses. Quero te agradecer novamente por ter estado aqui conosco, conversado, né, esse papo amigável. Tomamos aqui um cafezinho. Quero te pedir desculpas, porque em um texto eu te chamei de cara pálida, mas porque a tua cara é meia... mas foi carinhosamente, tá? Então, muito obrigado, Gama, pela sua presença, e que tudo continue transcorrendo bem, ok? Eu agradeço... suas palavras finais. Agradeço o espaço, e eu quero dizer à população de Tailândia que a gente tem recebido muitas mensagens de apoio, de carinho pela nossa dedicação. Na verdade, é nosso dever fazer isso, nós somos pagos para fazer isso, a gente, né, então agradece, e dizer que a Secretaria trabalha dentro do que é possível. Não podemos atender todo mundo, mas o pouco que atende, né, tem servido à comunidade. E a Secretaria está à disposição de todo e qualquer cidadão que precisar de uma orientação, de um apoio. Nós estamos lá, né, na Prefeitura de Tailândia. Ok, muito obrigado, Gama, parabéns. Todo sucesso na continuação de sua gestão à frente da Secretaria de Agricultura.